Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV. A Lei 13.467 traz uma série de modificações profundas nas leis trabalhistas. Temas importantes como o fim do imposto sindical, a primazia do negociado sobre o legislado e a criação de normas mais rígidas para a edição de súmulas pelos tribunais estão entre as principais alterações. E para discutir esses e outros pontos relevantes da reforma trabalhista, eu converso com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Douglas, seja bem-vindo mais uma vez em nosso programa para discutir sobre a reforma. Há exatos um ano atrás, o senhor estava aqui para discutir a questão do novo CPC e os seus impactos no processo do trabalho. E agora, um tema tão importante quanto, né? Reforma trabalhista. Olá, Letícia. É um prazer voltar a Florianópolis e um prazer participar uma vez mais contigo deste importante programa que tem prestado um serviço relevante para a comunidade jurídica nacional. Bom, e eu queria saber da sua avaliação em relação à reforma trabalhista. Afinal, é um novo direito do trabalho que surge, ministro? Com certeza, a reforma trabalhista promoveu alterações profundas no nosso sistema de regulação de relações de trabalho. Foram mais de 100 artigos modificados e que tocam em questões delicadas, questões sensíveis da espinha dorsal da proteção que sempre fundamentou, estruturou o direito do trabalho no Brasil. Bom, esse cenário, então, aí, atual que a gente tem de discussão entre os operadores do direito, tanto advogados, juízes, procuradores, sobre as novas regras, sobre a forma como as novas regras devem ser aplicadas, né? Então, diante desse cenário de discussões aí, como o senhor acredita que a Justiça do Trabalho deve enfrentar essas divergências em torno da aplicação da nova reforma do trabalho? Bem, a reforma, como eu disse, tocou em temas delicados, temas sensíveis, envolveu aspectos relevantes do direito individual do trabalho, do direito coletivo do trabalho, do direito processual do trabalho e também do direito administrativo do trabalho. Pela vastidão das alterações propostas, é natural que haja muita dúvida, muitos questionamentos que envolvem não apenas o sentido e alcance das novas regras, mas também a própria aplicação imediata ou não de determinadas disposições. Nós estamos passando por um momento de transição, é um momento delicado, os questionamentos são naturais e é preciso, então, fazer com que a sociedade saiba que o Poder Judiciário Trabalhista estará aplicando essas novas regras, evidentemente, lendo-as a partir do próprio texto constitucional. Isso é um processo absolutamente natural, sempre foi assim e sempre será. Não é exclusividade dos juízes do trabalho examinar o direito posto, o direito objetivo, a partir da Constituição, a partir dos tratados, das convenções internacionais. Assim também procedem juízes da Justiça Comum, juízes federais, desembargadores e ministros de todos os tribunais. O senhor mencionou aí a questão do princípio da proteção, que é justamente um dos fios condutores do direito no trabalho. Na sua visão, ministro, a legislação trabalhista ela compromete esse princípio? A nova lei muda radicalmente o perfil do princípio da proteção, tal como nós aprendemos a trabalhar. Veja que a ideia da proteção, no nosso sistema ainda em vigor, impõe ao Estado um papel proeminente, um papel central de tutela, de defesa dos interesses dos trabalhadores. Então, a legislação editada pelo Estado, no caso a CLT, é o principal instrumento de realização desse ideal da proteção do trabalho e do trabalhador. A reforma sinaliza em algumas direções diferentes, por exemplo, sugerindo aos sindicatos a assunção de um poder maior na definição das regras que devem reger as relações de trabalho. É o que nós chamamos de ampliação da autonomia negocial coletiva. Aliás, você fez referência na abertura do programa a essa chamada prevalência do negociado sobre o legislado. E esse é um dos temas mais delicados, mais sensíveis da reforma. Evidentemente, nós pressupomos sindicatos autênticos, sindicatos representativos, sindicatos que estejam à altura desses desafios. E nós sabemos que a questão sindical no Brasil precisa ser enfrentada já há muito tempo, quando menos desde a Constituição de 88. A reforma promove uma reflexão em torno dessa organização sindical no Brasil. Bom, justamente eu tinha uma pergunta sobre isso, né, que é um tema polêmico aí da reforma, que é que ela dá mais prestígio justamente à negociação coletiva do trabalho, que inclusive era o principal objetivo da reforma no início, quando ela começou a ser debatida lá no Congresso, né? Então,
Como que isso vê ela na prática, essa nova medida? A Lei 13.467, da mesma maneira, ou ao mesmo tempo em que sugere uma ampliação dessa autonomia negocial coletiva, trazendo regras nos artigos 611A, 611B, dizendo o que pode e o que não pode ser negociado, essa mesma lei sugere que os trabalhadores também poderiam regular, né, no plano individual, sem o sindicato, temas delicados, temas sensíveis, temas que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, só poderiam ser tratados pela via da negociação coletiva. Isso talvez seja um paradoxo a ser examinado, ou seja, a lei prestigia a negociação coletiva, mas essa mesma lei, em temas sensíveis, antes delegados à negociação coletiva, confere poder aos trabalhadores para ajustar diretamente com os empregadores temas sensíveis, temas delicados, como, por exemplo, a jornada 12/36, que foi prevista de forma generalizada, como, por exemplo, o chamado banco de horas, outra questão também complexa, na medida em que traz para a relação de trabalho uma exigência de trabalho extraordinário habitual, sem uma regulação ou sem uma previsão clara de em que momentos haverá a compensação ou a própria quitação dessas horas extras prestadas. Particularmente em relação ao banco de horas, o que nós observamos na evolução legislativa do trato dessa questão é que, num primeiro momento, o legislador estabeleceu um módulo temporal de 120 dias, exigiu acordo coletivo ou convenção coletiva e também um limite máximo de 10 horas diárias. Posteriormente, ampliou esse módulo de duração do regime para 1 ano, mas também exigiu acordo e convenção coletiva e estabeleceu também o limite de 10 horas diárias. E agora estabelece um limite de 6 meses, mas prevê a possibilidade da negociação direta sem a intervenção sindical. Eu não sei se eu estou avançando, mas o tema é muito rico e sugere uma série de outras reflexões. Veja, por exemplo, que a reforma toca na questão da representação no local de trabalho, uma previsão inscrita no artigo 11 da Constituição da República e que nunca foi regulamentada. Curiosamente, esse espaço de representação coletiva de interesses de trabalhadores foi excluído da ação sindical. Outro aspecto paradoxal nesse contexto da reforma trabalhista. O ministro tem que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje com o ministro Douglas Alencar Rodrigues, do TST. Ministro, queria retomar um pouquinho a questão do banco de horas, para a gente entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar a partir de agora. O trabalhador, então, vai poder negociar diretamente com o empregador essa questão do banco de horas. Exatamente. O legislador que estabeleceu essas novas regras previu a possibilidade de o trabalhador ajustar diretamente o regime de prorrogação e compensação denominado banco de horas, desde que este esquema ou este regime seja cumprido durante 6 meses. Ou seja, em 6 meses será possível haver essa flutuação da jornada e, ao final, se verificará então se há um saldo a receber ou se houve a efetiva compensação da jornada no curso desse período. A gente pode dizer que a realização de horas extras vai ficar mais difícil, ou elas não vão ser pagas e vão ser pagas de forma por meio do banco de horas? De fato, haverá prorrogação da jornada, trabalho extraordinário, e o pagamento dessas horas pode acontecer ou não, a depender da efetiva compensação dessas horas prestadas além da jornada de trabalho. E quando nós falamos em sobrejornada, em horas extras, nós tocamos num tema delicado, um tema sensível, que é o tema da duração da jornada. Porque o legislador ordinário, quando fixou limites máximos para a prorrogação da jornada, e esses limites estão situados em 2 horas extras diárias, ele o fez considerando normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. Nós precisamos de tempo para descanso, tempo para atividades socioculturais, tempo para integração familiar, tempo
para desenvolvimento de outras dimensões existenciais importantes, e é por isso que há o limite máximo de 8 horas de trabalho diárias, limite este que pode ser objeto de alguma flexibilização, como por exemplo na jornada 12 por 36. Que é mais uma das novidades que o trabalhador pode negociar diretamente com o empregador. De fato, o legislador avançou em relação à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que já estabelecia essa possibilidade desde que prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. É o que se contém na súmula 444. O filtro sindical, ele sempre nos pareceu essencial para que essas jornadas que fugissem ao esquema geral previsto pelo legislador pudessem ser implementadas. E agora, com a reforma, a jornada 12 por 36, de forma indiscriminada, pode ser convencionada entre empregado e empregador. O que é curioso observar é que, na origem, este regime horário 12 por 36 foi estabelecido para determinadas atividades, determinadas categorias, em que o trabalho prestado não é tão desgastante, não é tão repetitivo. Atividades de vigilância, por exemplo, atividades presentes em hospitais, em que não há um desgaste intenso, ou seja, o trabalhador não se expõe a um risco acentuado de acidentes ou doenças profissionais. Bom, o exemplo da jornada 12 por 36 e também do banco de horas é dessa negociação, então, individual, mas a lei privilegia o negociado sobre o legislado e discrimina quais direitos podem ser negociados e quais não podem. Poderia nominar, ministro, alguns que não podem ser negociados? Pois não. Na verdade, esse é um dos temas que sempre promoveu um debate muito intenso na jurisprudência trabalhista. O que seriam os direitos verdadeiramente indisponíveis, direitos que não poderiam ser objeto de negociação coletiva, nem negociação individual. E a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sempre se pautou com base no princípio da chamada adequação setorial negociada, ou seja, aquilo que a lei estabelece não poderia ser negociado, salvo para ampliar. Ocorre que o legislador, tentando superar um cenário de incerteza, de dúvida e de insegurança, acabou pontuando em 2 artigos o que pode e o que não pode ser negociado. O curioso é que no rol de direitos passíveis de negociação existem normas que são normas sensíveis, normas vinculadas à proteção da saúde e da segurança no trabalho. Eu daria o exemplo do intervalo intra-jornada mínimo de 1 hora para aqueles que cumprem jornada diária de pelo menos 6 horas. O legislador estabeleceu a possibilidade da redução a 30 minutos. Outra norma também discutível é a norma que prevê a possibilidade de definição em acordos ou convenções do grau de insalubridade. O grau de insalubridade é matéria também que nos parece questionável, na medida em que a insalubridade cuida do trabalho em condições de agressão à saúde. A insalubridade não poderia ser objeto de uma negociação coletiva. É o que nos parece. São normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. Por outro lado, não se pode negociar questões vinculadas a regime previdenciário, questões que tocam em licença maternidade, assinatura de carteira de trabalho, vinculação ao regime geral da Previdência Social, direitos que são verdadeiramente indisponíveis, que não podem ser objeto de negociação coletiva. O trabalhador vai ter que ficar mais atento quando seu sindicato for negociar com a empresa a partir de agora. Nós acreditamos que a reforma trabalhista acentuou de maneira profunda o papel dos sindicatos, porque existem muitas regras complexas, regras que vão exigir muita atuação dos entes sindicais, seja na negociação coletiva, seja no auxílio judicial aos trabalhadores que eventualmente sofrerem com a aplicação das novas regras. Uma outra mudança, então, pegando o gancho dessa nova postura das entidades sindicais, tem uma grande repercussão, que é o fim do imposto sindical obrigatório. Como é que fica a questão das entidades sindicais a partir de agora, ministro? Veja, a questão da contribuição sindical compulsória, aliás, a questão da organização sindical no Brasil como um todo, a necessidade de uma revisão, ela remonta ao período anterior à própria Lei 13.467. Me parece que a questão sindical no Brasil deveria ser repensada a partir de 1988,
quando nós tentamos introduzir um novo cenário, um novo sistema mais democrático e com a proclamação da própria liberdade sindical. O problema é que nós, com a Constituição de 88, mantivemos duas travas, a unicidade sindical e a contribuição sindical compulsória. Essas travas conspiram contra o ideal de liberdade preconizado pela própria Organização Internacional do Trabalho na Convenção 87. Não que a unicidade não pudesse ser implementada, mas uma unicidade construída pelos próprios atores sociais e não imposta pelo Estado. E a questão do custeio sindical, neste contexto, se insere nesse debate sobre a democratização da organização sindical. Nós temos no Brasil, esse é um dado irrespondível, mais de 17 mil entidades sindicais e mais da metade dessas 17 mil entidades sindicais nunca celebrou uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho. São dados do Ministério Público do Trabalho que mostram a necessidade de um reexame desse nosso sistema. Seja como for, o fato é que os sindicatos no Brasil saíram fragilizados desta reforma, porque, como foi dito, o custeio sindical foi comprometido, foi extinto. Ele vem basicamente dessa contribuição que era uma imposição, na verdade, não era uma contribuição. É a contribuição sindical obrigatória, a contribuição assistencial, a contribuição confederativa e a própria mensalidade. Mas o fato objetivo é que os sindicatos estão precisando se reinventar, precisam agora, mais do que nunca, do reconhecimento das próprias bases, ou seja, das categorias que dizem representar. E essas categorias precisam, então, reconhecer a importância da articulação coletiva dos interesses que estão ali solidariamente vivendo em conjunto no exercício dessa atividade profissional. E eu costumo dizer, fora dos sindicatos não há salvação. É preciso que haja muito mais ação das lideranças sindicais no sentido de sensibilizar as bases em torno da aglutinação, da importância da própria sindicalização. Os sindicatos estão colocados em xeque neste instante que nós estamos a assistir. Bom, ministro, eu vou chamar mais um intervalo. A gente já volta para seguir nossa conversa com o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do nosso programa com o ministro Douglas Alencar Rodrigues sobre as principais mudanças na legislação trabalhista. Ministro Douglas, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão do papel atual do sindicato e o senhor mencionou que eles estão em xeque, é o momento que eles estão, as entidades sindicais, né? Não seria então o momento de se pensar numa reforma sindical? Sem dúvida, me parece que a questão sindical é central. Aliás, se nós pensássemos numa reforma sindical, as demais questões vinculadas à reforma trabalhista naturalmente seriam resolvidas a partir da atuação dos sindicatos. E nesse sentido nós precisaríamos pensar numa lei que definisse e punisse os atos antissindicais, numa lei que estimulasse a negociação coletiva. Nós precisamos de uma lei de estímulo à negociação coletiva. Há um equívoco histórico presente na nossa Constituição, equívoco inaugurado pela Emenda Constitucional 45, que introduziu a possibilidade da recusa à negociação coletiva, contrariando uma regra clássica presente no artigo 616 da CLT e que a doutrina chama de princípio da obrigatoriedade da negociação coletiva. Este princípio deixou de existir, desapareceu com a Emenda Constitucional 45. Então nós precisamos pensar num sistema de fortalecimento dos sindicatos a partir de uma legislação que defina e puna atos antissindicais e de uma lei que fomente, estimule a negociação coletiva, que deve existir pautada pela probidade, pela boa-fé, que inclusive é um princípio informativo da teoria geral dos contratos. Bom, ministro, eu gostaria de saber então da sua avaliação sobre uma das mudanças da reforma trabalhista que impactam diretamente a atuação do TST, que diz respeito à edição de súmulas e enunciados propostos pelos tribunais. A lei ela restringiu um pouquinho e limitou aí esse papel, né? Então, eu gostaria de saber se essas súmulas e enunciados, muitos vão acabar sendo revisados, vão ser cancelados, o que vai acontecer? De fato, um dos eixos da reforma trabalhista envolve uma tentativa de contenção da atividade jurisdicional. Se nós observarmos a regra do parágrafo 2º do artigo 8º, ali está dito que os tribunais não poderão ampliar ou restringir direitos previstos em lei. Praticamente se tenta interditar a possibilidade da interpretação criativa, da interpretação analógica, da interpretação fundada em princípios
que de resto é praticada por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. E evidentemente a reforma está aí, é realidade, nós já superamos o momento da discussão vinculada à conveniência e oportunidade desta ou daquela regra, e o debate agora dentro do Poder Judiciário deve acontecer com muita naturalidade, com muita tranquilidade. O Legislativo fez o seu papel, o Judiciário fará o papel dele, ou seja, de interpretar e aplicar as novas regras, não de forma isolada, de forma tópica, de forma segmentada, mas entendendo a Lei 13.467 dentro do sistema de proteção social que se estrutura a partir do próprio texto constitucional. Então nós temos um grande trabalho pela frente, que é um trabalho de aplicação, interpretação, de acomodação dessas novas regras a partir do exame com a Constituição, com as convenções da OIT que foram ratificadas pelo Brasil, e isso é uma atividade natural que deverá ser exercida com muita responsabilidade pelos magistrados. Há muita discussão em torno da recusa de juízes à aplicação das novas regras, e isso me parece mais fruto de uma incompreensão sobre o papel do Poder Judiciário do que de um propósito político contrário, revolucionário, contrário à aplicação da legislação trabalhista. Nós vivemos num Estado democrático de direito, cada poder tem a sua função, cumpre um papel histórico institucional relevante e assim estaremos assistindo à implementação dessas novas regras. E essas mudanças na jurisprudência, elas vão ocorrer à medida que os processos forem chegando ao TST, ou os ministros vão se reunir e discutir? Já estão acontecendo reuniões, discussões no âmbito da Comissão de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, justamente com o objetivo de adaptar as súmulas e orientações às novas regras impostas pela Lei 13.467. Isso aconteceu quando o CPC foi editado, faz parte de um processo natural. O que é relevante observar é que o Poder Judiciário não renuncia à sua competência de examinar pontualmente, quando for o caso, eventuais inconstitucionalidades. A Lei 13.467, de resto, todas as decisões judiciais são frutos de uma atuação humana. E a atuação humana está sujeita a erros e virtudes, e esses erros e virtudes serão reconhecidos pontualmente no seu devido tempo. Bom, ministro, foram muitas as alterações na CLT, tanto no direito material quanto no direito processual. Eu gostaria de saber, então, no campo processual, há muitos questionamentos sobre a dificuldade do acesso à justiça por parte do cidadão e das pessoas. Eu gostaria de saber se isso realmente é uma realidade. Veja, infelizmente nós não temos tanto tempo para falar sobre este volume de inovações no campo processual. Mas talvez tentando pontuar algumas questões, nós poderíamos dizer que o direito processual do trabalho agora vai exigir mais cuidado no instante da propositura da ação por parte dos advogados, porque nós estaremos convivendo com a chamada sucumbência recíproca, ou seja, aquilo que for objeto de derrota, seja pelo trabalhador, seja pelo empregador, gerará a condenação em honorários advocatícios. Além disso, o processo passou por uma revisão técnica formalista. As petições iniciais devem trazer pedidos líquidos, certos e determinados, sob pena de indeferimento. Nós temos também, como inovação no campo processual, a possibilidade da submissão para homologação de transações extrajudiciais. Ainda podem surgir pretensões contra sindicatos que se recusarem a eventualmente homologar quitações anuais que a lei também prevê. Enfim, há uma série de inovações no campo processual, entre as quais a própria transcendência, que é um pré-pressuposto recursal de admissibilidade dos recursos dirigidos ao Tribunal Superior do Trabalho e que está fundado em alguns conceitos abertos, indeterminados, a despeito da tentativa do legislador em determiná-los. Transcendência econômica, social, política e jurídica. Isso gera muita dúvida, muita dificuldade de compreensão e aguardaremos os debates que seguirão a vigência da nova lei para tentar estabelecer o que realmente significam essas novas normas. Bom, ministro, gostaria de agradecer muito a presença do senhor mais uma vez em nosso programa, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim e fica o convite para uma próxima vez. Obrigado, sempre um prazer, estarei sempre à disposição. Obrigada.
Hoje conversamos com o ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues, sobre as principais mudanças na legislação trabalhista. Nos vemos no próximo programa e até lá!